7ª reunião extraordinária da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final do primeiro período da 4ª sessão legislativa da 15ª legislatura, em 3 de abril de 2024. Gostaria aqui de saudar a vereadora Aninha, também ao vereador Ivan, membro da comissão, aos funcionários desta casa e a todos os que nos acompanham pela rede YouTube. Havendo quórum, declaro aberta a presente reunião deliberativa da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, composta pelos vereadores Delcir Bertalessi, presidente, Ana Cláudia dos Santos Lima, membro relatora, e Ivan Luiz da Silva Rediloff, membro, está reunida hoje para deliberar sobre os projetos de lei do Executivo número 018, 019 e 022 de 2024. As referidas proposições tramitam conforme determina o nosso regimento interno, tendo sido já analisadas previamente pelo Departamento Jurídico da Casa. Para relatar essas matérias, foi designada a vereadora Ana Cláudia dos Santos Lima. Dando início aos trabalhos, abro o período da ordem do dia. Solicito ao relator a leitura do item 1 da pauta, o projeto de lei do Executivo número 022 de 2024. Bom dia, presidente. Bom dia ao colega vereador Ivan, que faz parte da comissão conosco, aos funcionários da casa, aqueles que nos acompanham de forma pela rede do YouTube. Projeto de lei número 022/2024, que dispõe sobre a revisão legal proposta às metas e prioridades constantes do plano plurianual para o período 2022-2025, lei número 1220 de 2023, revisão às metas e prioridades estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2024, lei número 1221 de 2023, bem como a abertura de crédito adicional especial ao orçamento vigente, até a importância de R$ 2.087.911,78 e da outras providências. Solicito ao relator a leitura das conclusões do parecer jurídico. Diante do exposto, exaremos parecer favorável por entender que a matéria preenche os requisitos da legalidade. Esse é o parecer, medianeira 25 de março de 2024, Valmir Odacir da Silva, advogado. Solicito ao relator a leitura do seu relatório. Voto do relator. As alterações no PPA e na LDO encontram fundamentação no parágrafo 1º do artigo 165 da Constituição Federal, sobre o tema da Lei Orgânica Municipal, em seu artigo 136, inciso 1º. E a possibilidade de abertura de créditos adicionais especiais está contida no inciso 2º do artigo 41 da Lei Federal 4.320 de 64. Por sua vez, também, o inciso 4º do parágrafo 1º e do artigo 43 da lei. Portanto, à luz desses dispositivos legais, não vejo nenhum óbice que impeça a tramitação dessa matéria e sua votação no plenário da Câmara. No que concerne à técnica legislativa, a matéria obedece os ditames da lei complementar número 95 de 98, que dispõe sobre a redação, elaboração e alteração das leis. Haja visto que se acaba de expor, voto pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa da matéria em apreço, deixando para a douta Comissão de Finanças e Orçamento a análise quanto ao mérito. É o meu voto, salvo o melhor juízo soberano plenário, Sala das Comissões, 3 de abril de 2024. Coloco o relatório em única discussão. Coloco o relatório da relatora em única votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovado o relatório por unanimidade, o qual segue como parecer da comissão. Peço ao relator que proceda à leitura do parecer final da comissão. Parecer número 034 de 2024. Vistos, relatados e discutidos, votaram da seguinte maneira os membros da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Delcir Bertalessi pelas conclusões do relator, Ivan Luiz da Silva Rediloff pelas conclusões do relator. Relatório aprovado seguindo como parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Esse é o parecer, salvo o melhor juízo soberano plenário, Sala das Comissões, 3 de abril de 2024. Também gostaria de saudar aqui a vereadora Lucy, que acompanha também essa reunião das comissões. O
Solicito ao relator a leitura do item 2 da pauta, o projeto de lei do Executivo número 018 de 2024. Projeto de lei número 018 de 2024, do Executivo Municipal, que dispõe sobre a revisão legal proposta às metas e prioridades constantes do Plano Plurianual para o período 2022-2025, Lei número 1220 de 2023, revisão às metas e prioridades estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2024, Lei número 1221 de 2023, bem como a abertura de crédito adicional especial ao orçamento vigente, até a importância de R$ 12.994.599,05 e da outras providências. Solicito ao relator a leitura das conclusões do parecer jurídico. Da conclusão, diante do exposto, exaramos parecer favorável por entender que a matéria preenche os requisitos da legalidade. Esse é o parecer medianeiro 25 de março de 2024, Valmiro da Cir da Silva, advogado. Solicito à relatora a leitura do seu relatório. É o relatório. Voto do relator. As alterações do PPA e na LDO encontram fundamentação no parágrafo 1º, artigo 165 da Constituição. E no tema sobre a Lei Orgânica Municipal, em seu artigo 136, inciso 1º. E também na possibilidade de abertura de créditos adicionais especiais, que está contido no inciso 2º do artigo 41 da Lei Federal 4.320. Por sua vez, também o inciso 1º do parágrafo 1º do artigo 43 da mesma lei. Portanto, à luz desses dispositivos legais, não vejo nenhum óbice que impeça a tramitação dessa matéria e sua votação no plenário da Câmara. No que concerne à técnica legislativa, a matéria obedece os ditames da Lei Complementar número 95 de 98, que dispõe sobre a redação, elaboração e alteração das leis. Haja visto que se acaba de expor, voto pela condicionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa da matéria em apreço, deixando para toda a Comissão de Finanças e Orçamento a análise quanto ao mérito. É o meu voto, salvo o melhor juízo soberano plenário, sala das comissões, 3 de abril de 2024. Coloco o relatório da relatora em única votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovado o relatório por unanimidade, o qual segue como parecer da comissão. Peço à relatora que proceda à leitura do parecer final da comissão. Vistos, parecer número 035 de 2024, vistos, relatados e discutidos, votaram da seguinte maneira os membros da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Delcir Bartalécio, pelas conclusões do relator, Ivan Luiz da Silva Redelof, pelas conclusões do relator. Relatório aprovado, seguindo como parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Esse é o parecer, salvo o melhor juízo soberano plenário, sala das comissões, 3 de abril de 2024. Solicito à relatora a leitura do item 3 da pauta, o projeto de lei do Executivo número 019 de 2024. Projeto de lei número 019 de 2024 do Executivo Municipal, que autoriza a abertura de crédito adicional especial ao orçamento vigente até a importância de R$ 5.930.808,80 e da outras providências. Solicito à relatora a leitura do seu relatório. Diante do exposto, exaramos parecer favorável por entender que a matéria preenche os requisitos legais, estando apta a percorrer os caminhos tramitacionais dessa Casa de Leis. Esse é o parecer, medianeira 25 de março de 2024, Valmiro da Cir da Silva, advogado. Solicito à relatora a leitura do seu relatório. Voto do relator. A possibilidade da abertura dos créditos adicionais especiais está contida no inciso 2º do parágrafo 41 da Lei Federal 4.320, de 64. Por sua vez, também no inciso 2º do parágrafo 1º do artigo 43 da referida lei. Portanto, à luz desses dispositivos legais, não vejo nenhum óbice que impeça a tramitação dessa matéria e a sua votação no plenário da Câmara. No que concerne à técnica legislativa, a matéria obedece aos ditames da lei complementar número 95 de 98, que dispõe sobre a redação, elaboração e alteração das leis. Haja visto que se acaba de expor, voto pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa da matéria em apreço, deixando para a outra Comissão de Finanças e Orçamento a análise quanto ao mérito. É o meu voto, salvo o melhor juízo soberano plenário, sala das comissões, 3 de abril de 2024.
Coloco o relatório da relatora em única votação. Os favoráveis que permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovado o relatório por unanimidade, o qual segue como parecer da comissão. Peço à relatora que proceda à leitura do parecer final da comissão. Parecer número 036/2024, vistos, relatados e discutidos, votaram da seguinte maneira os membros da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Delcir Bertalessi pelas conclusões do relator, Ivan Luiz da Silva Redelofo pelas conclusões do relator, relatório aprovado, seguindo como parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Esse é o parecer, salvo o melhor juízo soberano plenário, sala das comissões, 3 de abril de 2024. Nada mais havendo para deliberar desta reunião, será lavrada a respectiva ata, a qual, depois de lida e achada, conforme será assinada por esta presidência. Nada mais havendo, declaro encerrada esta reunião deliberativa da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Medianeira, 3 de abril de 2024. Delcir Bertalessi, presidente da Comissão de Legislação.
A todos que nos acompanham na rede social, aos vereadores presentes, aos funcionários dessa casa. Havendo o quórum, declaro aberta a presente reunião deliberativa da Comissão de Finanças e Orçamento. A Comissão de Finanças e Orçamento, composta pelos vereadores Fábio de Vargas Padilha, presidente, Luci Regina Lirola Fernandes, membro, a relatora, e Ivan Luiz da Silva Redeleufe, membro, está reunido hoje para deliberar sobre o projeto de lei do Executivo, número 115, 116, 118, 2023, 018, 019 e 22, 2024. As referidas proposições tramitam conforme determina o nosso regimento interno, tendo sido já analisada previamente pelo Departamento Jurídico da Casa e pela outra Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Para relatar essa matéria foi designada a vereadora Luci Regina Andreola Fernandes. Dando início aos trabalhos, abre o período da ordem do dia. Solicito à relatora a leitura do item 1 da pauta, projeto de lei do Executivo número 022 de 2024. Dispõe sobre a revisão legal, propostas, metas e prioridades constantes do Plano Plurianual para o período de 2022-2025, Lei número 1220/2023, revisão às metas e prioridades estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2024, Lei número 1221/2023, bem como a abertura de crédito adicional especial ao orçamento vigente até a importância de R$ 2.087.911,78 e da outras providências. Solicito à relatora a leitura das conclusões do parecer jurídico. Diante do exposto, exaremos parecer favorável por entender que a matéria preenche os requisitos da legalidade. Solicito à relatora a leitura do seu relatório. Devidamente examinada a legalidade da proposição pela douta Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, chega então a matéria a essa comissão para ser analisada quanto ao mérito, o que o fazemos conforme considerações abaixo. A matéria visa reestimar as receitas e revisar as metas das ações do programa de governo nas leis dos planos plurianuais para 2022 a 2025 e das diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2024 do município, discorridas nos anexos 1 e 2 do projeto em estudo. Pretende o chefe do Poder Executivo abrir um crédito adicional especial de R$ 2.087.911,78 provenientes de operação de crédito. Não vemos óbice legal em relação às pretensões contidas na matéria. Feitas as devidas considerações sobre a matéria, voto pela aprovação do projeto de lei 022/2024, por nele estar explícito o interesse público, o princípio basilar da administração pública. É o meu voto, salvo o melhor juízo do soberano plenário, sala de comissões, 13 de abril, Luci Regina Andreola Fernandes, relatora. Coloco o relatório da relatora em única discussão. Coloco o relatório da relatora em única votação. Os favoráveis permanecem como estão e os contrários que se manifestem. Aprovado o relatório por unanimidade, qual segue com o parecer da comissão. Peço à relatora que proceda à leitura do parecer final da comissão. Parecer 24/2024. Vistos relatados e discutidos, votaram da seguinte maneira os membros da Comissão de Finanças e Orçamento: Fábio de Vargas Padilha pelas conclusões da relatora e Ivan Luiz da Silva Redeleufe pelas conclusões da relatora. Relatório aprovado, seguindo como o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Este é o parecer. 13 de abril de 2024, Fábio de Vargas Padilha, presidente, Ivan Luiz da Silva Redeleufe, membro. Solicito à relatora a leitura do item 2 da pauta, o projeto de lei do Executivo número 115 de 2023. Acrescento o inciso 11º no artigo 162 da Lei 51, de 17 de dezembro de 1998, Código Tributário Municipal e da outras providências. Solicito à relatora a leitura das conclusões do parecer jurídico. Diante do exposto, exaremos parecer favorável por entender que a matéria preenche os requisitos legais, estando apta a percorrer os caminhos tramitacionais nessa Casa de Leis. Este é o parecer. Medianeira, 29 de fevereiro de 2024, Valmiro Dacir da Silva, advogado. Solicito à relatora a leitura do seu relatório.
Devidamente examinada a legalidade da proposição pela douta Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, chega então a matéria a esta comissão para ser analisada quanto ao mérito, o que o fazemos conforme considerações abaixo. A pretensão do projeto é adicionar o inciso 11 ao artigo 162 da Lei 51/98, Código Tributário Municipal, proporcionando como forma de pagamento e extinção do crédito tributário a dação em pagamento de bens imóveis. Da forma apresentada, o Instituto não é autoaplicável e depende de outra lei regulamentadora sobre a forma e as condições de recepção desses bens ofertados como forma de pagamento de débito tributário. Não vemos qualquer óbice em relação a este instituto fazer parte do repertório jurídico municipal, pois encontra simetria à legislação federal. Feitas as devidas considerações sobre a matéria, voto pela aprovação do projeto de lei 115/23, por nele estar explícito o interesse público, princípio basilar da administração pública. É o meu voto. Sala de comissões, Luci Regina Andriola Fernandes, relatora. Coloco o relatório da relatora em única discussão. Coloco o relatório da relatora em única votação. Os favoráveis permanecem como estão e os contrários que se manifestem. Aprovado o relatório por unanimidade, o qual segue com o parecer da comissão. Peço à relatora que proceda à leitura do parecer final da comissão. Parecer 21/24. Vistos, relatados e discutidos, votaram da seguinte maneira os membros da Comissão de Finanças e Orçamento: Fábio de Vargas Padilha pelas conclusões da relatora, Ivan Luiz da Silva Redeloff pelas conclusões da relatora. Relatório aprovado. Esse é o parecer, salvo o melhor juízo do soberano plenário. 3 de abril, Fábio de Vargas Padilha, presidente, Ivan da Silva Redeloff, membro. Solicito à relatora a leitura do item 3 da pauta projeto de lei do Executivo número 116 de 2023. Acrescento o inciso 11º no artigo 162 da Lei 051, de 17 de dezembro de 1998, Código Tributário Municipal, e da outras providências. Solicito à relatora a leitura das conclusões do parecer jurídico. Diante do exposto, exaramos parecer favorável por entender que a matéria preenche os requisitos legais, estando apta a percorrer os caminhos tramitacionais dessa Casa de Leis. Este é o parecer. Valmiro da Cir da Silva, advogado. Solicita à relatora a leitura do seu relatório. Devidamente examinada a legalidade da proposição pela douta Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, chega então a matéria a essa comissão para ser analisada quanto ao mérito, o que o fazemos conforme considerações abaixo. A pretensão do projeto é incluir o parágrafo 5º e 6º ao artigo 23 da Lei 51/1998, Código Tributário Municipal, e dessa forma inibir a incidência do imposto sobre serviços de qualquer natureza sobre serviços prestados pelas cooperativas a seus associados. Como a mensagem justificativa fartamente expõe, trata-se de um direito adquirido pelas cooperativas médicas e de planos de saúde pelo Superior Tribunal de Justiça. Existe coerência no pedido e amparo legal, vez que a incidência decorre do patrimônio formado exclusivamente de seus associados. Não vemos qualquer óbice em relação à matéria em questione. Feitas as devidas considerações sobre a matéria, voto pela aprovação do projeto de lei 116/2023, por nele estar explícito o interesse público, princípio basilar da administração pública. É o meu voto. Sala das Comissões, 3 de abril, Luci Andriola Fernandes, relatora. Coloco o relatório da relatora em única discussão. Coloco o relatório da relatora em única votação. Os favoráveis permanecem como estão e os contrários que se manifestem. Aprovado o relatório por unanimidade, o qual segue com o parecer da comissão. Peço à relatora que proceda à leitura do parecer final da comissão. Parecer 022/24, vistos os relatados e discutidos, votaram da seguinte maneira os membros da Comissão de Finanças e Orçamento: Fábio de Vargas Padilha pelas conclusões da relatora, Ivan Luiz da Silva Redeloff pelas conclusões da relatora. Relatório aprovado, seguindo como parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Esse é o parecer. Fábio de Vargas Padilha, presidente, Ivan da Silva Redeloff, membro. Solicito à relatora a leitura do item 4 da pauta. O projeto de lei do Executivo número 118 de 2023.
Autoriza o Executivo Municipal a proceder à realização de processo seletivo simplificado para a contratação por tempo determinado de profissionais para as áreas de saúde, farmacêutico generalista 40 horas, visando atender necessidade temporária de excepcional interesse público e da outras providências. Solicito à relatora a leitura das conclusões do parecer jurídico. Diante do exposto, exaramos parecer favorável por entender que a matéria preenche os requisitos legais e, portanto, apta a percorrer os caminhos tramitacionais dessa Casa de Leis, salvo o melhor juízo. Este é o parecer. Valmiro da Silva, advogado. Solicito à relatora a leitura do seu relatório. Devidamente examinada a legalidade da proposição pela adulta Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, chega então a matéria a essa comissão para ser analisada quanto ao mérito, que o fazemos conforme considerações abaixo. O projeto de lei tem como condão obter autorização legislativa para a contratação de 2 vagas de farmacêutico generalista 40 horas, a serem contratados através do processo seletivo simplificado PSS, para atender necessidades temporárias de excepcional interesse público. Em sua mensagem de encaminhamento, pretende o autor justificar o interesse público e a necessidade dessas contratações por considerar a atividade de caráter essencial. A matéria é acompanhada de declaração de adequação orçamentária e financeira e estimativa de impacto financeiro orçamentário na forma da Lei de Responsabilidade Fiscal e demonstra estar dentro dos limites impostos na legislação vigente de gastos com o pessoal. Não vemos óbice legal em relação às pretensões contidas na matéria. Feitas as devidas considerações sobre a matéria, voto pela aprovação do projeto de lei 118/2023, por nele estar explícito o interesse público, o princípio basilar da administração pública. É o meu voto. Sala das Comissões, Luci Regina Andreola Fernandes, relatora. Coloco o relatório da relatora em única discussão. Coloco o relatório da relatora em única votação. Os favoráveis permanecem como estão e os contrários que se manifestem. Aprovado o relatório por unanimidade, o qual segue com o parecer da comissão. Peço à relatora que proceda à leitura do parecer final da comissão. Parecer 023/24, vistos relatados e discutidos, votaram da seguinte maneira os membros da Comissão de Finanças e Orçamento. Fábio de Vargas Padilha pelas conclusões da relatora, Ivan Luiz da Silva Redoloff pelas conclusões da relatora. Não, também não. Relatório aprovado, seguindo como o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Este é o parecer. Sala das Comissões, 3 de abril, Fábio de Vargas Padilha, presidente, Ivan da Silva Redoloff, membro. Solicito à relatora a leitura do item 5 da pauta. O projeto de lei do Executivo número 018 de 2024. Dispõe sobre a revisão legal, propostas, metas e prioridades constantes do Plano Plurianual para o período 2022 a 25, Lei nº 1220/23, revisão às metas e prioridades estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 24, Lei nº 1221/23, bem como a abertura de crédito adicional especial ao orçamento vigente até a importância de R$ 12.994.599,05 e da outras providências. Solicito à relatora a leitura do parecer das conclusões do parecer jurídico. Diante do exposto, exaremos parecer favorável por entender que a matéria preenche os requisitos da legalidade. Medianeira, 25 de março. Valmiro da Silva, advogado. Solicito à relatora a leitura do seu relatório. Devidamente examinada a legalidade da proposição pela douta Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, chega então a matéria a essa comissão para ser analisada quanto ao mérito, que o fazemos conforme considerações abaixo. A matéria visa reestimar as receitas e revisar as metas das ações do programa de governo nas leis dos planos plurianuais para 22 a 2025 e das diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2024, do município, discorridas nos anexos 1 e 2 do projeto em estudo. Pretende o chefe do Poder Executivo abrir um crédito adicional especial de R$ 12.994.599,05, proveniente de superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior.
Não vemos óbice legal em relação às pretensões contidas na matéria. Feitas as devidas considerações, voto pela aprovação do projeto de lei 018, por nele estar explícito o interesse público. É o meu voto. Sala das Comissões, Lucia Andreola Fernandes, relatora. Coloco o relatório da relatora em única discussão. Coloco o relatório da relatora em única votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Aprovado o relatório por unanimidade, o qual segue com o parecer da comissão. Peço à relatora que proceda à leitura do parecer final da comissão. Parecer 025-24, vistos, relatados e discutidos, votaram da seguinte maneira os membros da Comissão de Finanças e Orçamento: Fábio de Vargas Padilha pelas conclusões da relatora, Ivan Luiz da Silva Redoloff pelas conclusões da relatora. Relatório aprovado, seguindo como parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Esse é o parecer. Sala das Comissões, 3 de abril, Fábio de Vargas Padilha, presidente, Ivan da Silva Redoloff, membro. Solicito à relatora a leitura do item 6 da pauta projeto de lei do Executivo número 019 de 2024. Autoriza a abertura de crédito adicional especial ao orçamento vigente até a importância de R$ 5.930.808,80 e da outras providências. Solicito à relatora a leitura das conclusões do parecer jurídico. Diante do exposto, exaremos parecer favorável por entender que a matéria preenche os requisitos legais, estando apta a percorrer os caminhos tramitacionais dessa Casa de Leis. Salvo o melhor juízo, esse é o parecer. Valmiro da Silva Silva, advogado. Solicito à relatora a leitura do seu relatório. Devidamente examinada a legalidade da proposição pela douta Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, chega então a matéria a essa comissão para ser analisada quanto ao mérito, o que o fazemos conforme considerações abaixo. A matéria busca a abertura de crédito ainda não existente no Orçamento Geral do Município para 2024. A pretensão visa proceder à abertura de crédito adicional especial na ordem de R$ 5.930.808,80, visando dar condição ao Poder Executivo de adequar as ações no orçamento para aplicação de excessos de arrecadação em contratos e convênios através da criação de dotações ainda não existentes. O artigo 2º da petita esclarece que, para a cobertura do crédito aberto no artigo 1º, será custeado com recursos provenientes de excesso de arrecadação apurado nas respectivas fontes elencadas. Esta permissiva encontra sustentação no inciso 2 do parágrafo 1º, artigo 43º da Lei 4.320/64, acima colacionado. Não vemos qualquer óbice à criação. Feitas as devidas considerações sobre a matéria, voto pela aprovação do projeto de lei 019/24. É o meu voto, salvo o melhor juízo do soberano plenário. Sala das Comissões, Lucia Andreola Fernandes, relatora. Coloco o relatório da relatora em única discussão. Coloco o relatório da relatora em única votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Aprovado o relatório por unanimidade, o qual segue com o parecer da comissão. Peço à relatora que proceda à leitura do parecer da comissão. Parecer 026/24. Vistos, relatados e discutidos, votaram da seguinte maneira os membros da Comissão de Finanças e Orçamento: Fábio de Vargas Padilha pelas conclusões da relatora, Ivan Luiz da Silva Redoloff pelas conclusões da relatora. Relatório aprovado, seguindo como parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Esse é o parecer, salvo o melhor juízo do soberano plenário. Sala de Comissões, 13 de abril, Fábio de Vargas Padilha, presidente, Ivan da Silva Redoloff, membro. Nada mais havendo para deliberar dessa reunião, será lavrada a respectiva ata, a qual, depois de lida e achada conforme, será assinada por essa presidência. Nada mais havendo.